Olá, graça e paz. Eu devo confessar algo que está invadindo o meu coração nesses dias. Eu estou com muita expectativa acerca do que Deus já fez na nossa vida nesses dias onde estamos juntos, percorrendo um caminho que na sua totalidade, na verdade, serão 12 dias mergulhados nesse tema que tem nos despertado tanto nesses dias, que é Apocalipse já, que é escatologia, que é olhar para as cartas do Apocalipse na perspectiva de tentar descobrir e entender como Deus espera que estejamos o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar para reinar sobre a terra. Então, essa é a expectativa do meu coração e eu queria desafiar você mais uma vez. Eu gostaria muito que você também deixasse o seu feedback, o seu comentário, como tem sido esses dias para você, quais são as expectativas, qual o nível de enriquecimento que você teve nesses dias onde nós já estamos caminhando juntos. Hoje é o 7º dia, hoje nós vamos nos debruçar sobre a carta endereçada à igreja de Esmirna. E o meu tema com você hoje é Esmirna, uma igreja de provas. Eu acredito que qualquer um de nós deve concordar que uma das maiores provas às quais nós somos submetidos na nossa história e na nossa vida diz respeito exatamente à nossa autoimagem, ou seja, a maneira como nós nos vemos. Talvez essa seja uma das maiores provas, e eu digo isso porque eu entendo ser extremamente relevante pensarmos nessa perspectiva, no tema proposto, porque é muito fácil nós encontrarmos pessoas que pensam de si além do que convém. Eu compartilhei isso no vídeo anterior e vou mais uma vez mencionar nesse momento aqui, nessa introdução a essa carta, porque eu acho interessante o trocadilho que Jesus faz quando ele está lidando com a igreja de Esmirna e quando ele está lidando com a igreja de Laodiceia. Mas enfim, eu gostaria inclusive que nesses primeiros momentos você parasse e você fizesse uma reflexão acerca de qual é a imagem que você tem de si mesmo. Quando você se olha no espelho da existência humana, não naquele espelho natural que a gente é acostumado a olhar todos os dias pela manhã quando estamos fazendo a nossa higiene pessoal, mas eu gostaria que você parasse por alguns instantes e pudesse se contemplar no espelho existencial e que você dissesse quem é você. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? E você vai perceber que muitos de nós alimentamos diálogos internos, aquilo que algumas pessoas chamam de crenças limitantes, que nos impedem de viver o melhor, de viver o extraordinário de Deus. Então, eu acredito piamente que um dos maiores desafios, uma das maiores provas que nós temos que nos submeter na vida diz respeito exatamente à questão de autoimagem. Quando eu falo de um trocadilho feito pelo Senhor Jesus, quando as cartas estão sendo redigidas para serem entregues a cada uma das igrejas do Apocalipse, a cada uma das igrejas da Ásia, e consequentemente tem uma lição muito profunda para mim e para você também nos dias de hoje. O Senhor escrevendo para a igreja de Esmirna, ele diz assim: olha, vocês têm um entendimento de que vocês são pobres, vocês têm uma visão de que vocês são pobres, porque muitas vezes nós somos levados a olhar o circunstancial, aquilo que faz parte do nosso cotidiano, e muitas vezes chegamos à conclusão de que não temos tanta riqueza, de que não temos tanta propriedade. No entanto, Deus olha para essa igreja que se vê como pobre, que se sente como pobre, e Jesus diz assim: vocês são ricos. Existe uma riqueza muito grande e eu gostaria muito que você entendesse isso, porque há uma riqueza indescritível, há uma riqueza que não tem dinheiro nesse mundo que possa comprar e que está exatamente dentro de mim, dentro de você, que é a presença do próprio Deus,
através da pessoa do Espírito Santo. Então não permita que essas vozes internas e que esses elementos que têm limitado você de viver a plenitude e de viver o melhor de Deus impeça você de viver essa vida. Não permita isso. Consequentemente, quando ele chega para a igreja de Laodiceia, uma igreja que diz assim: olha, nós somos ricos e somos abastados, não temos necessidade absoluta de nada, nada. O Senhor Jesus chega para essa igreja e diz assim: olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos e vocês são nus. Então veja bem, querido, eu estou falando isso porque eu quero fundamentar exatamente o que eu falei há pouco para você. Há muita gente que pensa de si além do que convém, enquanto há pessoas que não têm visão da percepção e da riqueza que tem dentro de si. Aliás, esse é um dos conceitos de prosperidade que nós precisamos permitir que a palavra de Deus e que o próprio Deus opere uma transformação na nossa mente, porque há muita gente que mede prosperidade pela quantidade de dinheiro, pelo bem-estar físico que é desfrutado pela pessoa, e isso não tem nada a ver com prosperidade, porque há muita gente que vive uma aparência de bem-estar, que vive com a sua conta recheada de dinheiro e, no entanto, não passa de pessoas pobres, miseráveis, cegas e nus. Enquanto há muita gente que não desfruta daquilo que a gente pode chamar de bem-estar físico, natural, de dinheiro, de saúde, relacionamentos saudáveis, no entanto, há uma riqueza muito grande que é a presença do Espírito Santo. Então, eu poderia com muita propriedade dizer que uma das maiores provas às quais nós somos submetidos, e a igreja de Esmirna não era diferente, dizia respeito exatamente à questão da autoimagem. Eu estou falando sobre esse assunto e eu estou aqui me lembrando de um vídeo que eu assisti recentemente. Você pode até procurá-lo, eu vou tentar deixar aqui na descrição para você ter acesso a ele, porque esse vídeo eu achei bastante interessante, porque diz respeito exatamente a essa questão de autoimagem. Um profissional extremamente qualificado que trabalhava com retrato falado, ele é chamado por uma empresa para fazer o retrato falado segundo as informações que lhes eram dadas. Essa pessoa trabalhou durante muito tempo nesse departamento no FBI norte-americano, e então ele foi chamado para fazer esse retrato falado. Algumas pessoas foram convocadas também sem saber o que elas iriam fazer, para estarem num determinado lugar, numa determinada hora. E a prova, a experiência a que eles seriam submetidos, consistia no seguinte: 3, 4 pessoas permaneciam numa sala de espera e uma a uma entrava. Essa pessoa que entrava não via esse profissional que trabalhava com retrato falado, e a pessoa do retrato falado não via essa pessoa. Elas eram colocadas em ambientes que estavam separados por uma cortina. Um não via o outro. E essa pessoa entrava, sentava e ela começava a descrevê-la para esse profissional. O profissional, então, baseado nas informações que recebia da pessoa que estava sentado, ia fazendo um retrato falado. Isso ele fez com todas as pessoas. O interessante é que nessa experiência, depois que a pessoa saía, depois dela ter falado toda a descrição dela, segundo a visão dela, e era feito aquele retrato falado, a segunda pessoa que entrava na sala, era perguntado para essa pessoa, para que essa pessoa falasse da pessoa que tinha entrado anteriormente. Ela deveria descrever cabelo, desenho de rosto, o que mais chamou atenção para essa pessoa que estava ali. E ali esse profissional fazia outro retrato falado da mesma pessoa, porém de perspectivas diferentes. Uma delas a própria pessoa tinha falado de si, a outra dela, a outra pessoa que a tinha conhecido na sala de espera e que tinham desfrutado de um tempo de conversa, de diálogo, então falava para esse profissional. E o resultado, você já deve imaginar,
o resultado aparece no vídeo, é apresentado no vídeo, inclusive apresentado para as próprias pessoas que se submeteram a esse tipo de experiência, e é algo assim extraordinário. Você fica comovido, você fica emocionado de ver, juntamente com a própria pessoa, quando ela se depara com a imagem que ela descreveu dela mesma e a imagem que a outra pessoa descreveu dela. Você vai ver que na maioria das vezes nós somos levados a colocar as nossas ênfases naquilo que nós não gostamos de nós. E as outras pessoas que nos conhecem com não tanta profundidade como a gente mesmo, de uma forma até distorcida, né? Aprendeu a ver as qualidades, as virtudes, aquilo que chamava a atenção na nossa vida em relação à nossa qualidade. Essa é uma prova impressionante que eu achei muito interessante e que tem tudo a ver com essa questão que eu falo sobre autoimagem. Essa é uma das maiores provas. A igreja de Esmirna, ela se submeteu a essa prova, e o que eu entendo, o que eu acho interessante, a minha proposta é exatamente essa, né? Uma igreja, né? Esmirna, uma igreja de provas, porque nós precisamos entender que para sermos aprovados, nós precisamos ser submetidos às provas. E ninguém, em sã consciência, decide viver uma vida de provas. A maioria de nós fugimos de provas. No entanto, a igreja de Esmirna é uma igreja que está acostumada a ser provada e, sendo provada, consequentemente, uma igreja que é também aprovada. Eu acho interessante alguns detalhes dessa carta que nos chamam a atenção, porque quando a gente vai para a etimologia, o significado da palavra Esmirna, a gente vai descobrir que Esmirna significa mirra. E mirra é obtida através de um processo de aquecimento de uma planta. Então ela é aquecida, como nós fazemos infusão de chás. Da mesma forma, a mirra ela é produzida à medida que ela é submetida ao fogo, ou seja, às provas. O ouro é provado pelo fogo e dessa forma tudo aquilo que é impuro vem à superfície, vem à tona. Então uma igreja que se submete às provas e é aprovada é uma igreja que é submetida ao fogo, à temperatura alta, e muitas vezes isso diz respeito às perseguições, diz respeito a vários elementos de prova que daqui a pouco eu quero compartilhar com você, que inclusive fazia parte da igreja de Esmirna. Recentemente nós ficamos impactados com o testemunho de um pastor que nos trouxe a informação de que durante um momento em que ele estava visitando uma das igrejas num dos países onde o cristianismo é perseguido, num dos determinados momentos da reunião, o pastor aqui do Brasil, ele sugeriu que durante aquela reunião fosse levantado um clamor e um momento de oração para que a igreja nesses países onde o cristianismo é perseguido, que a igreja deixasse de ser perseguida. E naquele momento um dos pastores locais, que fazia parte de uma dessas igrejas que estão num desses países onde o cristianismo é perseguido, ele se levantou e ele disse: eu gostaria que vocês não fizessem esse tipo de oração. E aquilo pegou todo mundo de surpresa e todo mundo quis saber por quê. E na verdade a razão pela qual ele não queria que se orasse dessa forma é porque eles tinham o entendimento de que a perseguição naquele país era uma das molas propulsoras para que o evangelho crescesse naquele país e as pessoas fossem impactadas pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra de Deus. E eu fiquei pensando, diante desse testemunho, que visão, que dignidade que uma pessoa dessa possui. Nós, você e eu, muitas vezes somos tentados a desistir por tão pouco, por tribulações, por fogo, por provas a que somos submetidos de uma forma bem menos intensa, forte, e uma pessoa que chega ao ponto de experimentar uma perseguição que traz inclusive morte no seu país, ela diz: não orem para que isso pare não, porque nós entendemos que essas provas são uma forma e um mecanismo de Deus nos permitir e nos fazer crescer. Isso é extraordinário. Eu queria olhar para você não somente na carta a Esmirna, mas eu queria olhar até
para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que a gente pudesse, à luz das Escrituras e à luz de todo o ensino que a gente tem recebido, a gente pudesse estudar e pudesse pensar um pouco sobre aquilo que a gente poderia chamar de elemento de prova, né? Quais são os elementos de prova na igreja de Esmirna? Quais são os elementos de prova que nos provam hoje no nosso cristianismo, no nosso estilo de vida em pleno século XXI? Quais são os instrumentos de prova? E quando eu olho para a carta escrita aqui a Esmirna, eu encontro alguns instrumentos que foram instrumentos de prova nessa igreja. O primeiro deles que eu poderia dizer é o sofrimento, e o sofrimento tem se tornado, no decorrer dos séculos, há muita coisa escrita, inclusive sobre a teologia do sofrimento, porque há muita gente que entende que o sofrimento é consequência de uma vida fora do propósito de Deus. E aí a gente se depara com um livro como Jó, que logo nos primeiros capítulos o próprio Deus dá um currículo que qualquer um de nós gostaríamos de ter do próprio Deus, um homem justo, temente a Deus, reto, íntegro, que se desviava do mal. No entanto, passa pelas provas a que todos nós que conhecemos o livro de Jó, sabemos que Jó passou juntamente com sua família. Então, nós precisamos olhar para o sofrimento não só na perspectiva de quem está longe do propósito de Deus, mas também daquele que está tão próximo do propósito de Deus para a sua vida, que Deus, é como se Deus dissesse: eu acredito tanto em você, no seu testemunho e na sua fé, que eu vou permitir você passar pelos sofrimentos da vida, porque os sofrimentos da vida não são capazes de lhe afastar da minha vontade e do meu caminho. Então, na verdade, muitas vezes aqueles que sofrem muito são pessoas que estão sendo aprovadas e que Deus tem tido deleite em ver que mesmo em face ao sofrimento, mesmo em face à perseguição, são pessoas que não desistem da sua fé e do cristianismo que vivem. Então, o sofrimento, nós precisamos nos acostumar a ter um olhar um pouco diferente em relação ao sofrimento. Um outro instrumento de prova que eu vejo aqui no texto é a hipocrisia. Sabe, querido, e quando eu falo hipocrisia, o próprio texto, a própria carta nos adverte para o fato de que há muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem judeus, que se dizem filhos de Deus e que na verdade vivem uma vida completamente diferente daquela que é proposta por Deus e pela sua palavra. E inclusive eu quero fazer uma pausa aqui, inclusive motivando o seu coração, porque eu tenho percebido que muita gente tem retrocedido, muita gente tem desistido, inclusive da fé, porque tem estado diante de hipocrisia. Muitas vezes dentro da família, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes naqueles vínculos de relacionamentos que a gente não espera ser confrontado por uma realidade onde a pessoa diz uma coisa, mas vive outra completamente diferente. Eu quero dizer para você que eu mesmo posso dar o meu testemunho no sentido de dizer para você que durante 40 anos que eu vivo a minha vida cristã, eu já me deparei sim com muitas pessoas que afirmavam ser o que não eram, que diziam que tinham uma aliança comigo até o fim da vida, e pessoas que no decorrer da história já nem estão mais comigo, já nem estão mais na igreja, e aquela aliança que era eterna passou a ser provada e não foi aprovada, porque abandonou. Então, eu queria dar uma palavra para você, querido, não desanime, não retroceda, não abandone a fé, coloque os seus olhos em Cristo, porque desde o dia em que eu me converti, eu entreguei o meu coração para Jesus, eu comecei a crescer no conhecimento da palavra, eu tenho vivido uma vida fundamentada no fato de que Jesus Cristo nunca vai me desapontar, Jesus Cristo nunca vai me frustrar, Jesus Cristo nunca vai me desamparar, nunca vai me deixar sozinho, nunca vai me deixar sem resposta, ainda que as suas respostas não sejam tão compreendidas por mim, ou não sejam nem aquelas que eu gostaria que fosse, mas eu tenho certeza e posso garantir para você que Deus sempre vai lhe dar a melhor resposta. A melhor vontade é a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então,
não retroceda por causa da hipocrisia de alguns. Essa igreja de Esmirna era uma igreja que foi provada no que diz respeito à questão de pessoas que viviam uma vida de hipocrisia no seio dela, mas é uma igreja que passou por essa prova. Eu diria que uma outra prova é a baixa autoestima, já trabalhamos sobre isso, por isso não vou gastar mais tempo com isso. Permita que a palavra de Deus enche o seu coração de uma tal forma que você se veja como Deus lhe vê. E por fim, eu poderia mencionar ainda a perseguição. A perseguição, nós vivemos num país onde o cristianismo não é tão perseguido como em países onde a perseguição é tão ferrenha, é tão forte, que chega ao ponto até de ceifar vidas, e a pessoa tem que testemunhar até o fim, porque senão ela realmente vai abandonar a fé, vai desanimar e vai retroceder. Mas quando eu olho para essa lista de instrumentos de prova, eu fico pensando o que seria uma prova para mim e para você hoje. E nós ficaríamos aqui bastante tempo conversando sobre esse assunto, porque a lista ela é longa e ela não é fechada, ela não é absoluta, até porque muitas coisas que são instrumentos de prova para mim não são instrumentos de prova para você. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema com álcool, com bebida alcoólica, com embriaguez, nunca na minha vida. Talvez antes de conhecer a Cristo tenha tido 2, 3 experiências de embriaguez, mas não tenho problema com isso. Então, o álcool, bebida alcoólica, para mim não é instrumento de prova. Não tenho nenhuma prova. Eu posso estar com pessoas que estão na maior bebedeira, não vou ter nenhuma inclinação, nenhuma influência para que beba. No entanto, eu preciso também admitir o fato de que muitas pessoas que tiveram problema com álcool e que vivem hoje uma vida de libertação em relação a bebidas alcoólicas não tem a mesma liberdade que eu tenho. Então, estar num ambiente como esse, se relacionar com pessoas que estão numa festa onde a bebida corre solta, vai ter um nível de prova muito intenso, muito forte, e algumas pessoas chegam ao ponto até de não resistir. Então, eu não posso fechar o assunto e dizer que os instrumentos de prova eles são iguais. Mas eu posso compartilhar com vocês alguns que com certeza tem sido comum a gente ver, como por exemplo, um dos instrumentos de prova é a imoralidade, é aquilo que o apóstolo Paulo numa das cartas chama de nudez, ou seja, a imoralidade hoje ela corre solta. Eu tenho 58 anos de idade, eu tenho falado isso nos meus vídeos, e eu sou fruto de uma época onde, se quisesse ter acesso à imoralidade, àquilo que é conhecido como pornografia, nós precisávamos percorrer um caminho de muita discrição, porque não era permitido, tinha uma lei, era uma coisa muito difícil de se conseguir. Hoje, com um clique no smartphone, a gente coloca dentro de casa qualquer cena, qualquer imagem, qualquer fantasia, e certamente tem sido uma prova que tem trazido reprovação a um grande número de pessoas. E eu percebo que isso não é coisa de hoje. Hoje está mais fácil de se ter acesso, mas o próprio apóstolo Paulo fala que um dos instrumentos de prova à igreja dos primeiros dias era exatamente a nudez, e continua sendo. Eu diria que a pobreza, a limitação de condições econômicas para se ter aquilo que muitos sonham, muitos desejam, e por que não dizer muitos até precisam, tem necessidades que não são alcançadas. E aí eu vejo o apóstolo Paulo de uma forma tremenda dizendo que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, ele pode passar por necessidade e ele pode ter abundância. Então nós precisamos aprender a viver esse nível de cristianismo, que nós estamos felizes quando nós temos muito, nós estamos felizes quando nós temos pouco, porque a nossa felicidade não está restrita àquilo que nós temos. Então eu poderia dizer que a pobreza, eu poderia dizer que alguns dos instrumentos aqui de prova são as enfermidades, as doenças, as famílias, as pessoas, as vidas que vivem uma constante enfermidade na sua vida, e eu fico pensando, poxa vida, algumas das
dessas pessoas que têm passado por essa prova tem sido um testemunho tão forte para nós, porque nós, muitas vezes, diante de uma vida isenta de enfermidades, somos tentados a retroceder, e a gente olha para uma pessoa que muitas vezes está presa a uma enfermidade do corpo, fisicamente falando, e que não perde a alegria, não perde a fé, não perde o ânimo. Pessoas que têm sido provadas e têm sido aprovadas. Eu poderia aumentar essa lista. Eu já falei sobre decepções e frustrações. Há muita gente que retrocede, abandona a fé, porque se decepciona, porque se frustra com pessoas e dessa forma não tem sido aprovado diante das provas. Eu quero finalizar a nossa reflexão, esse nosso vídeo de hoje, compartilhando alguns detalhes, algumas qualidades que, quando a gente olha para a igreja de Esmirna, a gente precisa assumir na nossa vida para a gente poder chegar a um nível de aprovação como a igreja de Esmirna chegou. E a primeira qualidade que eu vejo nessa igreja é a compaixão e a empatia. Nós precisamos sentir a dor do outro, nós precisamos sentir o sofrimento do outro. Nós precisamos pedir que a compaixão que há em abundância no coração de Deus encontre lugar no nosso coração. Temos conversado nesses últimos dias que a geração que nós vivemos é uma geração onde as pessoas estão inseguras e as pessoas estão ressabiadas no que diz respeito a confiar na outra pessoa. Sempre somos tentados a olhar na perspectiva de que alguém está querendo tirar proveito de nós. Embora isso seja verdade em alguns casos, eu não posso, como dizem alguns, jogar fora a água da banheira e a criança junto. Eu preciso jogar aquilo que é sujo e eu preciso reter aquilo que é bom. Mas nós precisamos ser movidos por compaixão. Jesus foi movido por compaixão. Aliás, a carta escrita à igreja de Esmirna nada mais foi do que uma atitude de Jesus ter empatia pelo sofrimento dessa cidade. Essa cidade é uma cidade que, historicamente falando, deixou de existir por 300 anos e depois ressurgiu com um novo vigor, com uma nova força, com um novo perfil, e para essa igreja Jesus se apresenta como sendo aquele que esteve morto e aquele que reviveu. Ou seja, Jesus faz isso porque se coloca no lugar dessa igreja. E por fim, para finalizar, algo que é imprescindível na nossa vida se nós queremos ser aprovados é a fidelidade, o nível de aliança que nós temos com Deus. Queridos, quando nós estamos diante de cenas, eu acredito que todos nós já estivemos diante de cena onde pessoas pagam o seu testemunho e a sua fé com a sua própria vida, pessoas que são decapitadas porque não negam a sua fé, pessoas que estão vivendo ao extremo o nível de fidelidade, um nível de aliança. E queridos, eu quero mais uma vez dizer para você, olhe para a cruz, porque embora Jesus soubesse que aquele seria um dos momentos mais dramáticos e mais cruéis que ele teria que enfrentar, o momento da morte, ao ponto de orar dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. E Deus disse: a minha vontade é que você beba. E Jesus foi fiel até o fim. E o fim, todos nós sabemos que foi morrer naquela cruz por mim e por você. Então o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim e de você hoje é fidelidade e aliança que chegue a esse ponto. Querido, eu espero que essas verdades façam parte da nossa vida e componham a carta que vai ser escrita no último dia de reflexão nossa aqui, no 12º dia, onde depois de ter olhado para 7 cartas, nós vamos redigir a carta que vai ser a carta endereçada à última igreja. E dessa forma, mais uma vez, eu quero ser exaustivo nisso que eu estou falando, porque o que nos dirigiu, está nos dirigindo, e uma convicção que eu tenho interna é de que o desejo de Deus, quando Ele traz o Apocalipse, não é de que descubramos os detalhes, os sinais que precederão o dia da sua vinda, o dia do fim dos tempos, mas o desejo do coração de Deus é saber como nós vamos estar quando esse dia chegar. E eu espero que você e eu estejamos preparados para esse dia. Eu quero orar, quero finalizar essa reflexão. Pai, nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez pelo testemunho dessa carta, dessa igreja, a igreja de Esmirna. Uma igreja cujo
próprio significado do nome revela a sua essência. Uma igreja provada e uma igreja aprovada a ponto de produzir a mirra. E assim como Jesus no Getsemane, ele foi exprimido a tal ponto que dele foi produzido o mais puro azeite que foi oferecido ao Senhor como oferta naquela cruz. Que cada um de nós sejamos fortalecidos a ponto de, mesmo diante das provas, mesmo diante dos instrumentos que têm causado prova na nossa vida, sejamos provados, mas sejamos acima de tudo aprovados. Eu quero abençoar cada vida, cada família, eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, um forte abraço, eu espero você amanhã, onde nós vamos continuar a nossa jornada, e amanhã estudaremos a carta à igreja de Pérgamo. Eu vejo você amanhã, Deus te abençoe.